Falamos um bocado sobre quadriláteros, vamos agora voltar um pouquinho nesse outro assunto aqui, ó, polígonos. Um assunto que a gente já começou a ver no capítulo 3. Por exemplo, nós vimos a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, com n lados. Qual é essa fórmula? Soma dos internos é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é a ordem do polígono, o número de lados ou de vértices. Isso vale para qualquer polígono, ele não precisa ser regular. Pode ser um polígono irregular como esse aqui, mas nós estamos restringindo o nosso estudo aos polígonos convexos. Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui uma outra maneira de encontrar essa fórmula. Vou pegar esse polígono aqui, digamos que ele tenha n lados. E eu vou pegar aqui um vértice qualquer. Eu vou pegar esse vértice aqui. E a partir desse vértice, vamos formar dois triângulos. Um para cá e um para cá, assim. Então, esses dois triângulos assim formados, eles possuem juntos 180 graus mais 180 graus. Aqui, ó. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo. Observe que esses ângulos aqui, esse é um ângulo do polígono. E esse aqui é um pedaço de um ângulo do polígono. Então, esses três ângulos aqui, que formam 180, eles são uma parte dessa soma que a gente quer calcular. A mesma coisa aqui. Então, esses dois triângulos juntos estão formando 180 mais 180. Eu vou colocar aqui 180 mais 180. Até agora nós temos isso. Agora, podemos formar, a partir desse ponto aqui, vários outros triângulos. Quantos outros? Olha só, nós tínhamos ao todo n lados. Já gastamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Então ainda existem n menos 4 lados aqui que a gente não usou. Vou escrever aqui. N menos 4 seria isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. A quantidade total de lados que ainda tem. E com esses n menos 4 lados, nós podemos formar mais n menos 4 triângulos. Assim, pega esse vértice e vai usando esse vértice e um lado que esteja sobrando para formar mais um triângulo. Esse triângulo aqui são 180 graus. Aqui também vamos formar outro, e outro, e outro. Cada um desses triângulos formados vai contribuir com 180 graus para essa soma toda aqui. Porque todos os ângulos desses triângulos, eles fazem parte da soma dos ângulos do polígono. Ó, esse ângulo aqui faz parte desse ângulo do polígono. Esse aqui também faz parte desse. Esse faz parte desse. E assim por diante. Então, se você for juntando todos os ângulos desses triângulos, você vai formar todos os ângulos do polígono. Quantos vão ser esses triângulos? São n menos 4 triângulos. E cada um deles vai contribuir com 180 graus. Pronto. Então, isso aqui que a gente somou, os 180 graus desses triângulos todos aqui, isso vai dar a soma dos ângulos internos desse polígono. Quanto é que vai dar isso? Aqui a gente pode botar 180 em evidência. Vai ficar 180 que multiplica 1 mais n menos 4. Isso aqui vai juntar, vai ficar n menos 2. Então, 180 que multiplica n menos 2. Isso aqui é a conhecida fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Polígono qualquer, não precisa ser regular. Basta que ele seja convexo. Então, fórmula que você já conhecia, estou relembrando ela aqui.
Outra fórmula que a gente tem que lembrar, que eu já deduzi lá no capítulo 3, é a soma dos ângulos externos. Isso aqui é a soma dos ângulos internos. Agora, tem a outra fórmula, que é a soma dos ângulos externos. Ou seja, você vai somar esse ângulo externo com esse ângulo externo, com esse ângulo externo e assim por diante. Vai somar todos os ângulos externos. Quanto que vai dar essa soma? Essa soma independe do n. Essa soma vai ser sempre igual a 360 graus. Claro, para polígonos convexos. Então, duas formulinhas que a gente relembrou, né? Agora vamos relembrar uma outra coisa. Claro que eu já vou colocar exemplos, tem exercício sobre isso. Eu vou mostrar agora a fórmula do número de diagonais. O que é a diagonal de um polígono? Diagonal é um segmento que liga dois vértices que não sejam consecutivos. Por exemplo, a partir desse vértice aqui, nós podemos traçar, por exemplo, essa diagonal aqui. Então, esse segmento que vai desse vértice a esse vértice é uma diagonal. Daqui para cá é uma diagonal? Não, porque são vértices que não sejam consecutivos. Isso aqui não é uma diagonal, isso aqui é um lado. Diagonal tem que ligar para um vértice que não seja vizinho. A partir desse ponto, podemos traçar quais diagonais? Podemos traçar para cá e para cá. Para cá não, né? Para cá seria lado. Então, a partir desse vértice aqui, vamos chamar de vértice 1, nós podemos traçar essa diagonal, essa e essa. Para cá não posso ligar, porque aí não seria diagonal, seria lado. Aqui também não. Ou seja, a partir desse ponto, para formar uma diagonal, você só não pode ligar para esse, nem para esse e nem para ele mesmo, né? Tem esses três vértices aqui que você não pode levar em conta. Ou seja, se você tem aqui n vértices, o número de diagonais que você vai poder traçar de um vértice é n menos 3. É o total de vértices menos esse, menos esse, menos esse, porque esses não formam diagonal. Se você fizer a mesma coisa, esse é o vértice número 1. Se você fizer a mesma coisa com o vértice número 2, você também, a partir daqui, vai poder traçar n menos 3 diagonais. E claro que a figura vai ficando mais complicada, né? Então, a partir desse vértice, você também traça n menos 3 diagonais. A partir do vértice 3 também, do 4 também, e assim por diante, até o último vértice, vou chamar de vértice n. Então, a partir do vértice 3, você também traça n menos 3, e assim por diante, até o vértice n. Você também traça n menos 3 diagonais a partir desse vértice. Qual é o número total de diagonais? É só somar isso tudo. n menos 3 somado com n menos 3, somado com n menos 3, etc. Quantas vezes? N vezes. Então isso aqui vai ficar n vezes n menos 3. Esse é o número de diagonais. Calma aí, só que tem um probleminha aqui. A gente desse jeito está contando cada diagonal 2 vezes. Porque essa diagonal aqui, por exemplo, você vai encontrar ela quando você estiver contabilizando as diagonais traçadas do vértice 2. Você está contando ela aqui. E também você vai estar contabilizando quando estiver traçando as diagonais desse vértice aqui. Vai contar ela também. Você vai contar ela 2 vezes. Quer dizer, desse jeito aqui, a gente está contando todas as diagonais 2 vezes. Então, isso aqui, na verdade, é o dobro do número de diagonais. Todas elas aparecem repetidas 2 vezes. Então, para encontrar um número correto de diagonais, eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 2. Então, com isso, a gente fica com a fórmula do número de diagonais. É n
vezes n menos 3 dividido por 2. Fórmula do número de diagonais de um polígono de n lados. Agora, tem que saber essa fórmula decorada? Olha, se você não souber ela decorada, você vai acabar tendo que fazer essa dedução aqui na hora da prova. Se você entender de onde veio a fórmula, você pode deduzir ela na hora da prova. Não esquece de dividir por 2, tá? Então, tá aqui a fórmula que vai te dar um número de diagonais de um polígono de n lados. Isso, quando eu falo polígono, é qualquer polígono. Não vale apenas para polígonos regulares, não. Eu só estou fazendo a ressalva de considerar sempre polígonos convexos, porque os polígonos não convexos vão ter várias ingresias e não costuma aparecer em prova. Eu não vou considerar os polígonos não convexos, tá? Somente polígonos convexos. Agora colocamos aqui um polígono regular. Por acaso tem quantos lados aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para cá, 6 para lá. Esse aqui, por acaso, tem 12 lados. Como é que se chama? Dodecágono. Então, dodecágono é um polígono de 12 lados. Esse aqui, por acaso, digamos que ele seja um dodecágono regular. Todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. E observe que existe aqui uma circunferência, tá vendo? O que tem a ver a circunferência com o polígono? Bom, primeiro eu fiz a circunferência para ficar mais fácil o desenho. A gente faz a circunferência, divide em n partes, no caso aqui eu dividi em 12 partes, e liguei para formar o dodecágono. Agora, essa questão da circunferência, ela vale para todo polígono regular. Todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência. E daí surgem muitas propriedades, né? Agora eu quero mostrar apenas dois detalhezinhos. O valor do ângulo interno e o valor do ângulo externo. Quanto é que vale o ângulo interno? Vou chamar de A12. O ângulo interno de um polígono regular de 12 lados. Como todos os ângulos são iguais, para saber o valor de cada um deles, é só você pegar o total e dividir, no caso, por 12. Então, genericamente falando, o ângulo interno de um polígono de n lados é igual à soma dos ângulos, que é 180, que multiplica n menos 2. Aí você divide isso por n, o número de lados. Então, por acaso, se eu quisesse esse aqui, você teria que fazer essa continha com n igual a 12, né? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui ficaria 180 vezes 12 menos 2, que é 10, dividido por 12. Aí você fica sabendo quanto que é esse ângulo. Fazer essa continha aqui, né? Isso aqui vai ficar, fazendo as contas, isso aqui vai dar 150 graus. Então, a gente pode calcular o ângulo interno de um polígono regular com essa continha aqui. Agora, e o ângulo externo? Os ângulos externos também vão ser iguais se o polígono for regular. Então, deixa eu desenhar um ângulo externo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo externo de um dodecágono regular. Quanto é que ele vale? Eu vou chamar de E12. No caso aqui, a fórmula geral é n, o ângulo externo de um polígono regular de n lados. O cálculo é o mesmo. Você vai pegar o total, que é 360 graus. Já vimos que qualquer polígono não precisa ser regular. A soma dos ângulos externos é 360. Aí você divide pelo número de lados. Pronto, essa aqui é a fórmula geral. E no caso para n igual a 12, isso vai dar quanto? Vai ficar o ângulo externo do dodecágono regular, que dá 360 dividido por 12, é 30 graus.
Observe que o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares, né? Claro, você tem aqui, ó, eles dois juntos formam 180 graus, o interno e o externo ali. Então, se você precisar calcular ângulos internos ou externos de polígonos regulares, é só usar essas fórmulas aqui. Tem uma outra questão interessante, que é a das diagonais que passam pelo centro. Isso aqui é uma coisa muito simples. Em polígonos regulares, quantas diagonais passam pelo centro? Esse aqui, por exemplo, vamos ter aqui um monte de diagonais passando pelo centro, né? Vou desenhar elas aqui. Esse aqui é o centro. Se a figura estiver bem desenhada, vão passar todas essas diagonais aqui. Então, diagonais que passam pelo centro são diagonais formadas por vértices diametralmente opostos, como esses dois aqui. Então, claro que ficou mal desenhado, mas aqui deveriam estar todas elas passando pelo mesmo ponto, que é o centro do círculo circunscrito aqui, e também é o centro do polígono. Qual é o número de diagonais passando pelo centro? É n sobre 2. Porque você vai formar pares. faltou um azinho aqui, né? Porque você vai formar aqui pares. Você vai pegar pares de pontos diametralmente opostos, vértices desse polígono que são opostos. Você vai conseguir, agrupando de 2 em 2, você vai formar n sobre 2 pares de pontos. Então, n sobre 2 é o número de diagonais que você vai ter. Esse é o número de diagonais que passam pelo centro em um polígono regular de n lados. Mas atenção, isso aqui só é possível se você tiver n par. Se o n for par, você vai ter isso. Se o n for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. N ímpar. Então vai acontecer que nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Quer ver um exemplo simples aqui? O pentágono regular. Vamos fazer um pentágono mais ou menos de Araque aqui. Uma tentativa, né, de pentágono regular. Faz de conta que esse pentágono aqui é regular. Cadê as diagonais deles? Estão aqui, ó. Observe que nenhuma das diagonais passa pelo centro, tá vendo? O centro está aqui. Então, se o número de lados de um polígono regular for ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. É uma coisa boba, se isso aqui aparecer numa questão, você vai descobrir isso aqui na hora, mas é bom chegar lá já sabendo disso, né? Diagonais que passam pelo centro num polígono regular apenas quando o número de lados é par e essa quantidade de diagonais é isso aqui, a metade do número de lados. Se o número de lados for ímpar, nenhuma passa pelo centro.